Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da doutrina espírita. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, dia 6 de dezembro de 2020, gostaríamos de conversar acerca da mediunidade de uma forma geral e atendendo também aqui a 3 perguntas que nós consultamos em nosso e-mail de pessoas interessadas no Espiritismo. Ela nos pedindo que conversássemos um pouco sobre a mediunidade e também nos fez algumas perguntas, essas 3 perguntas que vamos tentar responder dentro dos conhecimentos do Espiritismo. O que é a mediunidade? A mediunidade é a faculdade de se comunicar com os espíritos, com as almas dos mortos, mortos-vivos. Isso é a mediunidade. E a mediunidade não foi o Espiritismo que criou, inventou. A mediunidade é uma faculdade que não foi criada nem inventada pelo próprio médium, nem pelos próprios portadores de mediunidade. Eles já vêm médiums. São espíritos que têm compromissos desde encarnações passadas e que vêm assumir esse compromisso da mediunidade aqui na Terra. Meio de curar, meio de falar, meio de escrever livro, como Chico Xavier, como um Divaldo Pereira Franco, e outros médiuns que estão em grande missão aqui pela Terra. Logo, não foram os médiuns que criaram a faculdade mediúnica, e nem depende fundamentalmente deles. São faculdades dadas por Deus, facilitadas por Deus, para que os médiuns corrijam os seus crimes, as suas desobediências que cometeram contra as leis de Deus nas existências passadas. Aí voltam hoje como médiums, para se recuperar perante as leis de Deus. A mediunidade, como dissemos, é a faculdade de se comunicar com os mortos, com as almas dos mortos. E a mediunidade existe em diversos níveis. Existem os médios de vidência, os que veem, os médios videntes, mas eles não veem com os olhos materiais, eles veem com o espírito, é o espírito dele que vê os mortos, vê o mundo espiritual, vê as almas dos mortos circulando no local, flutuando nos locais onde ele chega, é o médium vidente. Ouve também as vozes dos espíritos, que são os médios auditivos ou médios audientes. Médiuns de cura são aqueles que curam as pessoas com os próprios fluidos e também assistido por espíritos curadores, que aqui na Terra muitos deles foram médicos, e que usam a mediunidade das criaturas para curar as pessoas aqui na Terra. E a mediunidade também de efeito físico são aqueles médiuns que fornecem energia onde eles estão, para que os espíritos ali presentes provoquem ruídos, barulhos, onde eles estão, barulhos, ruídos e outros tipos de fenômeno de efeito físico, como também os médiuns especiais que nas reuniões de materializações eles fornecem a energia, o fluido, que se chama o ectoplasma, para a materialização de espíritos desencarnados. Eles se materializam nessas sessões que se apresentam na forma que eles estavam aqui na Terra, e que eles apresentam tão materializados que eles se abraçam com as pessoas, conversam como pessoas que ainda estão na matéria. Chama-se a mediunidade de efeito físico e médio especializado na materialização de espíritos. Mas na própria Bíblia reza esses casos, que Moisés se comunicava
com o guia espiritual do povo hebreu, que era Melquisedeque, ou Jeová, ou então Elohim, como diziam os profetas da antiguidade. Esse era o guia espiritual, que nas sessões que Moisés fazia com os assistentes dele, os hebreus, os anciãos daquela época, e todos eram médiuns, que forneciam esse tipo de energia para os espíritos se comunicarem, se apresentavam na forma de um homem, embora anjos, mas se apresentavam na forma de criaturas humanas. Chama-se a materialização, que a própria Bíblia apresenta. Logo, não foi invenção do Espiritismo, nem criação dos médiuns, nem criação nem de Moisés, nem dos profetas daquela época, que todos eram médiuns. A mediunidade não é criada pelo homem, é Deus que dá. Que a Bíblia chama, e que Paulo chama, os dons espirituais, é a mediunidade. E de maneiras que a mediunidade, de uma forma geral, todos somos médiuns. Todos nós somos médiuns, cada um de uma forma diferente. Não somos médios de psicografar, não somos médios, todos não são médios, não têm a mediunidade ostensiva de ouvir os espíritos, todos não são médios para falar, pelo médio psicofônico, ou seja, um médio de incorporação. Todos não somos médios dessa forma, mas todos somos médios porque todos somos médios, desculpem aqui o interrompimento, e tirando também algumas propagandas. Todos somos médios de recebermos inspiração do mundo espiritual, porque nós somos dirigidos pelos invisíveis. Nós, que formamos a humanidade terrena, e somos dirigidos pela mediunidade de inspiração, somos dirigidos pelos espíritos. Quando fazemos o bem, somos dirigidos por espírito do mal, viciados e viciosos. E quando fazemos o bem, somos dirigidos pelos nossos anjos da guarda, pela mediunidade, porque todos somos médiuns de uma forma geral. E de maneiras que, como se trata de uma mediunidade que é universal e consta das Escrituras, Paulo, o apóstolo, era médium de falar, médium de escrever. Todos os apóstolos de Jesus eram médiuns. Entre eles, o que mais se destacava era João. João escreveu os evangelhos assistido pelos espíritos, porque tinha mediunidade, e ele escreveu o Apocalipse, também assistido pelos espíritos superiores e pelo próprio Cristo. E Paulo, o apóstolo, segundo a afirmativa das Escrituras, da própria Bíblia, Jesus o escolheu como seu vaso. Vaso é médium. E Paulo passou a ser médium do próprio Cristo. João a ser médium do próprio Jesus ao escrever o Apocalipse. De modo que as Escrituras, a Bíblia é um livro mediúnico, é dos Espíritos. A grande parte é dos Espíritos, os profetas foram médios. Então a mediunidade é uma faculdade humana, que foi Deus que concedeu. E quem tiver alguma dúvida, aí vai perguntar a Deus, porque Deus deu a mediunidade à humanidade inteira. Todos somos médiuns. Que seja o inimigo da mediunidade, é médium. Que aceita a mediunidade ou não aceita, é médium. Porque é uma faculdade humana e pertence à lei de Deus. E essa senhora, consultando o nosso e-mail, e também por sugestão dela, nós esclarecendo, falamos mais uma vez sobre os médios, sobre a mediunidade. E os espíritos se comunicam através dos médios. Os médios são os celulares, os telefones dos espíritos. Eles usam esse telefone material, porque eles também são espíritos, e nós também somos espíritos.
E a pergunta da mulher é essa: os médiuns podem tirar mensagem em outras línguas que não conhecem? A pergunta é esta: se um médium pode tirar mensagem em outras línguas que ele não conhece? Pode, e tem ocorrido. Existe uma literatura nesse sentido. Existe um livro de um cientista italiano, que era Ernesto Bosano, chama-se xenoglossia, ou seja, mediunidade a serviço de outras línguas. O médium não conhece o italiano, mas ele, mediunizado, escreve, fala italiano perfeitamente, porque é o espírito que fala através dele. Fala o inglês, embora ele não saiba a língua inglesa, ignore, só sabe mesmo o português, mas o espírito que incorpora nele, que escreve por ele, escreve na língua inglesa, e assim nas demais línguas do planeta, porque é o espírito que escreve por ele, é o espírito que fala por ele. E vemos um fenômeno semelhante, eu diria igual, no Pentecoste, que a Bíblia fala no dia de Pentecoste, que era a festa dos judeus. Os apóstolos, que não sabiam as outras línguas, e o Espírito Santo são os espíritos superiores que estavam ali presentes, e usaram a mediunidade dos apóstolos para falar na língua dos povos que estavam ali presentes. E ali presente no dia de Pentecoste, na festa, estavam presentes gregos, e os apóstolos não sabiam a língua grega. Estavam lá os romanos, que falavam o latim, e os apóstolos não sabiam. Estavam lá os aramaicos, os assírios, os caldeus, os babilônios, e muitos povos circunvizinhos da Palestina naquela época, presente para a festa dos judeus. E os apóstolos, nesse dia, falaram, inspirados, atuados, incorporados pelos espíritos superiores, e falaram na língua do povo. Chama-se o fenômeno de quê? Xenoglossia, que é narrado e bem analisado nesse livro de Ernesto Bosano, que nós citamos para todos. E o próprio Chico Xavier, ele escreveu livros em outras línguas que ele não sabia. Ele escreveu, entre elas, Irmãos de Outras Terras, que é um livro que originalmente ela é em inglês, depois foi passado para o português, que é a língua que Chico Xavier sabia. Mas ele não sabia o inglês. Mas a pergunta é essa: pode um médium ou os médiums escreverem ou falar em outra língua? Pode, e tem ocorrido. Chama-se a mediunidade poliglota, xenoglossia, termo criado pelos cientistas. E a segunda pergunta da nossa companheira, ela pergunta: os espíritos só curam aqueles que têm fé? Essa é a pergunta dela. Os espíritos curadores, nas sessões em que os espíritos usam os médios para curar as pessoas, eles só curam as pessoas que têm fé? Não. Eles curam quem tem merecimento. Porque há muita gente que tem muita fé, mas não tem merecimento. Tem outras que não têm nenhuma fé e têm merecimento e se curam. Logo, os espíritos não curam pela fé, mas curam pelo merecimento das criaturas que estão merecendo aquela cura. Essa é a resposta que nós estamos dando. E a terceira pergunta desta mesma senhora é esta: o que é a erraticidade? Essa é a pergunta. O que é a erraticidade? Que na pergunta ela diz que se usa muito nos livros espíritas, e ela ainda não entendeu o que se chama erraticidade. Erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Onde é esse intervalo? É no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Chama-se a erraticidade, é o período entre uma encarnação e outra. E esse período pode demorar por algum tempo, muito tempo,
e pode durar apenas alguns dias, algumas semanas. Chama a erraticidade. Apenas para complementar os esclarecimentos, não estão na erraticidade os espíritos que atingiram a perfeição, entre eles Jesus. Não estão na erraticidade, porque eles não estão sujeitos à reencarnação, estão isentos, conforme ensina o Livro dos Espíritos. Logo, quem está na erraticidade são os espíritos que estão sujeitos à nova encarnação, ao novo corpo, porque tem que resgatar e tem que purificar a alma, e só purifica através das reencarnações sucessivas. Esse período entre uma encarnação e outra, voltamos a dizer, chama-se erraticidade. Os espíritos que estão nela chamam-se espíritos erráticos. E voltamos a esclarecer, os espíritos que atingiram a perfeição, como Jesus, eles não reencarnam mais. Jesus veio ao mundo como espírito, como anjo. Ele veio em corpo celeste, em corpo espiritual, e não veio em corpo material, embora tivesse a forma humana. Mas ele já era um arcanjo, o governador da terra, que recebeu aqui na terra, que o anjo anunciou a Maria, que o nome dele seria Jesus. Então ele era um anjo entre nós. E de maneiras que, dentro da pergunta, o que é a erraticidade, aí voltamos a esclarecer para a nossa companheira, nossa irmã interessada no Espiritismo. É um período entre uma encarnação e outra, chama-se erraticidade. E de maneiras que nós, depois dessa pergunta e dessa resposta, nós encerramos o nosso programa mais uma vez, Encontro com o Espiritismo, para esclarecer as dúvidas das criaturas. E hoje o tema foi sobre a mediunidade, que é universal. Todos somos médios, queiramos ou não, aceitemos ou não, sejamos inimigos ou não, mas todos somos médios, porque é uma das forças da natureza que é lei de Deus, e o que é lei de Deus nós não discutimos, todos somos médios. Muita paz, e voltaremos com o programa na próxima edição com outro tema. E muito boa noite a todos.